Olá, meu nome é Gustavo, bem-vindo ao 7º episódio de como investir para os filhos com ETFs acumulativos. Agora quero partilhar contigo que muito provavelmente vou adquirir um ETF europeu, ok? Ou seja, com uma grande exposição à Europa. Porquê? Porque neste momento aqui no Euronext 100 estamos na zona 2, está bem? Por isso pode talvez haver melhores oportunidades do que empresas americanas que estão muito talvez sobrevalorizadas, ok? O S&P 500 está mesmo muito lá em cima, na zona 1, e por isso eu acho que na Europa pode haver talvez melhores oportunidades. Assim sendo, quero começar por agradecer à Firm24 por apoiar este vídeo. Eu vou utilizar a mesma porque é possível fazer a transferência de valores mobiliários para um parente por herança, ou seja, não há aqui complicações se algo nos acontecer, e os nossos herdeiros conseguem facilmente aceder ao nosso portfólio, seja para vender e levantar para a conta bancária, seja para continuar a comprar e constituir e aumentar o seu portfólio. Por isso existem várias opções, para além que somos os legítimos donos deste ETFs, o que é muito importante. Por isso, aqui na Firm24 não é possível comprar ações fracionadas, porque tudo o que compras aqui é realmente teu, ou seja, és o legítimo dono. Pronto, agora passando aqui à calculadora do Costfire. Eu vou utilizar esta calculadora para termos uma noção dos nossos objetivos, por isso eu vou colocar aqui 0 como se tivesse um filho que ainda não nasceu, e a idade-alvo é aqui os 18 anos, porque é a idade que ele passa a ser maior de idade, e por isso decide o que quer fazer com o seu dinheiro. Agora, é claro que temos de dar aqui uma boa educação, porque nós queremos que ele utilize este dinheiro de forma eficiente, seja para pagar, por exemplo, as suas despesas quando for para a faculdade, etc. Ou então para dar uma boa entrada para um imóvel, caso ele consiga encontrar uma oportunidade, para depois, pronto, ter a sua própria habitação, ter o seu espaço, etc. Por isso eu coloquei aqui um gasto anual de 10 mil para ele fazer face às suas despesas. Os ativos neste momento são 1300 aproximadamente, porque na verdade até são um bocadinho mais, porque eu não converti aqui de euro para dólar. Ou seja, aqui deu 1301, mas se eu for mais rigoroso tenho que converter aqui os 684 euros para dólares. Eu faço isto num instante. Dá aqui 733, por isso é fazer a soma de 617 mais 733, porque eu tenho duas contas, tanto em dólar como em euro, aqui na frente, dependendo de qual é o ETF que eu adquira. Pronto, dá aqui 1350. Pronto, só para sermos um bocadinho mais precisos, por isso voltar aqui à calculadora. E tenho mais 50, ou seja, mais 49, por isso 50. Ok, por acaso só esta diferença de 49 dólares fez com que descêssemos aqui um ano. Pronto, a contribuição mensal é 200, a taxa de crescimento que pelo menos temos como objetivo é 20% anualizada, ok? Por isso, no longo prazo, ao fim destes 18 anos, queremos que anualmente estejamos em média com um retorno de 20%. A inflação eu coloquei aqui mais pessimista de 4%, ok? De média para longo prazo, porque se eu colocasse uma mais, digamos que acho normal, ok? Mais na média do normal, não tanto pessimista, seria aqui de volta dos 3%, o que desceria de 15, 14 para 10 anos, ok? E se fosse muito otimista, então 2%, que seria aqui 8 anos. Mas não, eu vou colocar aqui mais pessimista, que é aqui os 4%. E a taxa de levantamento segura de 4,5%, que é a percentagem que levantaria com base na totalidade dos ativos, a contar com a rentabilidade que teve ao longo do período. Agora, quero partilhar também contigo qual é o ritmo que estamos a ir, por isso neste momento estamos a ir um ritmo de 14,19% anualizado, está bem? Mas eu acredito que quando colocarmos o lucro deste mês aqui, que vai ser certamente superior, então acho que o ritmo vai aumentar, ok? Para o mês de julho, porque acredito que com base no último mês houve um bom desempenho por parte de várias empresas que fazem parte dos ETFs que adquiri. Pronto, de qualquer modo, eu quero partilhar contigo a rentabilidade neste momento, por isso a que está a ter uma melhor rentabilidade neste momento é o QDVE. Se vamos ver no portfólio de ETFs, mas só que com a conta em dólares, vamos ver qual é que está a ter uma melhor rentabilidade. Por isso, deixa-me cá ver, neste momento por acaso estão os dois quase no break-even, por isso aqui que tem um bocadinho melhor rentabilidade é o RBOT, mas nada de especial. De qualquer modo, eu vou passar a minha conta em euros porque, tal como disse no início do vídeo, eu quero adquirir um ETF com exposição à Europa, não é? Por isso vou novamente aqui à minha conta em euros, onde estão os meus ETFs em euro, exatamente. Pronto, assim sendo, eu vou começar pelas vossas sugestões, por isso o primeiro ETF sugerido foi este, ok, que tem um Total Expense Ratio de 0,36%, tem um fund size muito pequeno, está bem? Podemos ver pelo nome do ETF que realmente deve ter uma grande exposição à Europa, e se vamos aqui ver abaixo, deixa-me cá ver, tem uma volatilidade de 12,26%, realmente a moeda é em euros, foi listado em 2022, por isso é um ETF muito recente, e estes são os países que compõem este ETF, ou seja, maioritariamente a exposição à França, Alemanha e Itália. Depois tem maioritariamente a SAP, por isso isto é algo que eu concordo, apesar de achar que está neste momento sobrevalorizada, mas depois as principais empresas que constituem este ETF, eu acredito que não sejam muito futurísticas, ou seja, que não tenham muito potencial de crescimento, como é o caso da LVMH, é o caso da L'Oréal, depois aqui Air Liquide, pronto. Aqui, eu acho que as principais empresas não vão de acordo ao objetivo, pelo menos desta série, está bem? Por isso
este ETF eu teria que descartar, pelo menos para os meus objetivos, está bem? Apesar de ter uma boa exposição à Europa e eu até crer que tenha aqui uma boa exposição a esta empresa, que é a SAP. Aqui podemos ver apenas o desempenho de 2023, que foi aqui de 14,11%, por isso não chega à nossa meta dos 20%, mas também é apenas com base no ano. Por isso, nos próximos anos pode ter aqui realmente um melhor desempenho, mas eu acho que é demasiado recente, não tem, pronto, dentro das principais empresas, aquelas que eu quero, e também, para além disso, o fund size é mesmo muito pequeno, por isso este ETF eu vou ter que descartar. Depois, outro ETF que foi sugerido foi este, que tem um Total Expense Ratio de 0,25%, tem um fund size médio, ok, médio já é mais aceitável, é acumulativo, o outro por acaso também era acumulativo, neste caso estamos a falar Live Strategy 80% equity. Se formos ver a sua composição, conseguimos entender que praticamente 40% é composto por outros ETFs, ou seja, 20% deste ETF e 20% deste ETF, e se formos ver estes ETFs, temos este aqui que é o Developed World, que tem um Total Expense Ratio de 0,12%, um grande fund size, etc. E podemos ver aqui que tem uma grande exposição aos Estados Unidos da América, está bem? Estas são as principais empresas que constituem este ETF, e o outro, que também tem praticamente uma ponderação de 20%, vamos ver, é de obrigações, ou seja, praticamente focado em obrigações, com mau desempenho na minha opinião. Por isso, se formos ver o seu desempenho nos últimos anos, não é nada de especial, está bem? Por isso, eu de todo não quero ter exposição a este ETF, porque eu não estou focado em ter uma boa porcentagem do respectivo ETF em obrigações, e por isso este para mim não faz sentido, para além que também tem uma grande exposição aos Estados Unidos, tal como podes ver aqui, e eu queria que tivesse, pelo menos desta vez, e das próximas dependendo em que zona estamos, mais exposição à Europa. Pronto, então, assim sendo, vamos para o último ETF que foi sugerido, que foi relacionado com cripto, e aqui eu sou muito claro que eu acho que não devemos adquirir ETFs relacionados com cripto, porque nós podemos adquirir as criptos diretamente, ok, guardá-lo na nossa cold wallet, porque a proteção fica mesmo connosco, ou seja, não precisamos de guardar de uma exchange, que se a exchange também for boa, pelo menos eu gosto bastante da Binance, eu acredito que esteja seguro, mas para estar ainda mais seguro, então é passar, por exemplo, comprar numa exchange centralizada, como é o caso da Binance, e depois transferir para a cold wallet, e depois nessa penzinha vai estar toda a tua segurança, por isso tens de guardar com muito cuidado, palavra-chave, etc. Mesmo que percas, desde que tenhas as palavras-chave muito bem guardadas, consegues depois recuperar essa cripto, e eu acho que essa é a melhor forma de tu adquirir a cripto, porque nunca sabemos o que é que vai acontecer a estas entidades, e assim sendo, o que eu prefiro honestamente é realmente acompanhar o desempenho diretamente ao ter as criptos, está bem? Porque de facto não é pelo Bitcoin, por exemplo, estar a ter uma grande valorização que este ETF vai ter exatamente a mesma valorização, sendo que aqui estás a pagar até bastante por fazer essa gestão, ou seja, uma Total Expense Ratio de 1,50% é mesmo muito elevado, ou seja, estás a pagar a alguém para comprar, digamos, as criptomoedas por ti, que pode nem sequer ter exatamente o mesmo desempenho e nem sequer é tão seguro. Por isso não faz sentido de todo adquirir um ETF relacionado com cripto, a não ser que sejam empresas relacionadas com cripto que poderão talvez por alguma razão ter um desempenho superior. Ok, isso já seria diferente. Mas mesmo assim, essas empresas, quando o mercado das criptomoedas está otimista e está a ter uma boa subida, eu acho que essas empresas costumam ter um desempenho inferior às respectivas criptomoedas. Ou seja o Bitcoin, seja, pronto, dentro das principais no CoinMarketCap, acredito que essas empresas não conseguem chegar perto quando existe um bull run sério. Está bem? Pelo menos esta é a minha opinião, eu não adquiria aqui este ETF relacionado com criptomoedas. Pronto, assim sendo, eu estive aqui a ver vários ETFs, eu tive de olho principalmente com exposição à Europa, ou seja, olhei para esta coluna onde diz a maior exposição do respectivo país e olhei para a Europa, ok? E assim sendo, eu estive aqui a ver várias, mas também estive a ver outras para além destas e queria partilhar contigo, por exemplo, esta, que também é Information Technology, mas relacionado com a Europa, porque uma das empresas que eu quero ter no meu portfólio, apesar de acreditar que esteja supervalorizada, é a SAP, está bem? Mas há aqui outras que eu quero ter no meu portfólio e há uma delas que ainda destaco mais, mas já vou partilhar contigo. Agora, o problema desta é que tem um fund size muito pequeno, na minha opinião, um Total Expense Ratio de 0,17%, ok, que é acumulativo, mas repara, tem apenas 7 empresas, ou seja, tu nas principais empresas que constituem este portfólio tu consegues ver todas elas, logo à partida. Por isso, se eu for um bocadinho mais abaixo, conseguimos ver a sua volatilidade de 18,78%, ok? Pronto, e são apenas estas empresas que constituem este ETF, ou seja, a SAP está aqui a ocupar uma porcentagem de 30%, não é que isto seja muito grave, está bem? Porque o ETF que eu vou adquirir, por acaso vai ter uma exposição praticamente igual a esta relativamente à SAP, apesar da SAP estar neste momento sobrevalorizada na minha opinião, mas por exemplo tem 16,57% a Hexagon, 13,31% a Sage Group, por isso há aqui algumas empresas que eu não concordo a 100%, apesar de, ok, a Hexagon fazer parte do portfólio, é uma empresa aceitável, mas eu gostava que tivesse uma exposição inferior e por isso ver outras, para além que isto do fund size ser muito pequeno,
preocupa-me um pouco. De qualquer forma, eu quero que tu tenhas noção que a SAP neste momento está quase em máximos, ok? Por isso isto é um cuidado a ter. Eu acredito que o ETF que eu vou adquirir possa ter alguma desvalorização no curto e talvez até no médio prazo, porque há várias empresas que fazem parte deste ETF que acredito que estejam sobrevalorizadas, mas talvez no longo prazo, ok? Se continuarem com boas projeções e o relato for superior ao esperado, acredito que possam atingir até resultados interessantes, ok? E depois o valor intrínseco passa a ser novamente calculado, que será então superior e depois deixará de estar acima do valor justo. É claro que, se possível, gostaríamos de adquirir empresas maioritariamente que estejam apenas abaixo do valor justo, mas neste momento está tudo tão em cima, ok? Ou seja, várias empresas estão muito perto dos seus máximos que é muito difícil apenas adquirir um ETF que esteja com empresas abaixo do seu valor justo. É muito difícil, está bem? Pronto, o Grufox diz que neste momento está, pronto, sobrevalorizada, como tu podes ver, ou seja, neste momento a SAP está nos 199, praticamente nos $200, e aqui o Grufox diz que o seu valor justo é nos 142,67. Eu até posso partilhar contigo quais são os modelos que eles utilizam para calcular, por isso Price to Earnings Ratio, isto aqui relativamente ao Multiples, Price to Sales, Price to Book e Price to Free Cash Flow. Pronto, tal como podes ver, eles dizem que está significativamente sobrevalorizado. Pronto, queria partilhar contigo para ser claro. Em termos de saúde financeira, eles dão aqui uma classificação de 8, com lucrativa esta empresa uma classificação de 8, aumento 9, ok? Mas se virmos a classificação do valor que o Grufocus dá, eles classificam como mínimo. Porquê? Porque acham que está demasiado sobrevalorizado. Pronto, depois aqui também o crescimento da sua classificação. Isto tem muitas mais informações, está bem? Por isso, nós formos aqui para baixo, até conseguimos ver a análise de Dupont com base no Return on Equity, de onde provém os seus rendimentos até chegar ao resultado líquido, ok? Os seus gastos, etc. Na demonstração de resultados. Temos aqui o balanço, temos aqui a demonstração dos fluxos de caixa, mas queria-te mostrar aqui exatamente, se formos mais abaixo, temos aqui também a análise de Dupont. Está bem? Por isso, dissecar completamente o Return on Equity. Pronto, de qualquer modo, quero passar ao próximo ETF, que ainda não é este que tenciono adquirir, mas queria partilhar contigo de qualquer modo. Por isso, este que é relacionado com a tecnologia, mas dentro da Europa, ok? Tem um Total Expense Ratio de 0,18%, tem também um fund size pequeno e é constituído por 17 empresas. Depois, se virmos quais são essas empresas, está bem? Temos aqui como a principal empresa a ASML, tem uma ponderação de quase 34%, o que é muito, mas muito significativo, ok? A ASML também está dentro das empresas que eu tenciono adquirir, que acredito que sejam mais futurísticas, mas por outro lado também está, na minha opinião, sobrevalorizado. Aliás, se nós formos ver aqui no gráfico, conseguimos ver que está muito lá em cima, ok? Nem sequer está perto do SMA, por acaso no pré-market até está a ter aqui uma ligeira queda, como podes ver, de 1,47%, mas se formos ver aqui também no Grufocus, diz que neste momento está sobrevalorizado, ou seja, neste momento encontra-se nos 1033, sendo que o valor justo, com base nas métricas do Grufocus, é de 856,74. Está bem? Neste momento dá uma classificação para a saúde financeira de 7, o quão lucrativo esta empresa de 10 em 10, a momento 9, em termos de valor já dá um bocadinho acima da SAP, mas mesmo assim não é grande coisa, apenas de 3 em 10, em termos de crescimento está classificada como 10 em 10. Depois só partilhar contigo rapidamente os visuals, ou seja, dentro da demonstração de resultados, balanço, etc., como chegam do total dos seus ativos para passivos, capitais próprios, ou mesmo na demonstração de resultados dos seus rendimentos até ao resultado líquido. Ou seja, mostram de uma forma simplificada de onde provém as suas despesas, está bem? Que é aqui a vermelho. Bem, assim sendo, vamos focar então no ETF que eu tenciono adquirir para este mês. Por isso, dentro dos ETFs para os filhos, ok? Eu quero algo mais futurístico e desta vez foquei muito nos semicondutores. Por isso temos aqui as maiores empresas por capitalização de mercado dentro dos semicondutores. E claro que em primeiro lugar temos a Nvidia, mas temos aqui outras muito interessantes. É claro que a ASML já vimos, que eu quero ter também no portfólio, apesar de estar sobrevalorizado. Aliás, é difícil encontrar um ETF que seja bom e que tenha realmente as empresas que eu quero que tenha, sem que obrigatoriamente tenha, por exemplo, a ASML, especialmente se estivermos a falar num ETF concentrado na Europa. Por isso é muito difícil encontrar um ETF que tenha exatamente as empresas que eu quero selecionar e tenha exatamente aquela percentagem, mas não é por ter, por exemplo, a ASML e estar sobrevalorizada que o ETF não pode ter um bom desempenho no futuro. Só quero que tu tenhas noção que seria melhor se tivesse talvez uma percentagem inferior e uma percentagem superior de outras ações que eu tenho mais interesse que esteja nesse respectivo ETF, mas também, pronto, também não é possível conseguirmos um ETF perfeito, pelo menos para os meus objetivos. De qualquer modo, aqui um que eu tenho muito interesse que esteja realmente neste ETF não tem uma capitalização de mercado muito grande, por isso estes são os principais, Micron, Intel, Synopsys, etc., mas aquela que eu gostaria que tivesse é realmente esta ST Microelectronics e também aqui esta da ASM, mas esta é que gostaria que tivesse uma maior porcentagem, mas pelo menos que eu tivesse encontrado, não há nenhum ETF que tenha uma grande exposição a esta empresa, ok? Que tenha uma grande ponderação. Mas pronto, neste artigo também mostram 4 empresas que acreditam que estejam subvalorizadas e que são concorrentes da Nvidia, está bem? Temos aqui a falar da Infineon,
é aquela que eu mencionei há pouco da ST Microelectronics, MediaTek e Skyworks. Pronto, este artigo também se foca na ST Microelectronics e também partilhar contigo aqui na Euronext. Por isso, na Euronext, ela já esteve aqui perto dos, aliás, superior aos 70, sendo que neste momento está nos 36,15 cêntimos. Ok? Por isso, se algum dia chegar aos seus máximos, ainda tem uma boa margem de valorização, praticamente 100%. Pronto, aqui no TradingView, partilhar contigo também a ST Microelectronics, que, pronto, é uma empresa que é considerada instável, ok? Por isso, neste momento está aqui nos 36,10, 15 e está muito próxima do nível de suporte que eu vou agora traçar, tal como podes ver aqui. É claro que ainda pode ser mais, por exemplo, se romper este nível de suporte e eventualmente cair até este, estamos a falar de um possível prejuízo de aproximadamente cerca de 22%, está bem? Mas esta empresa talvez possa ter bastante potencial, por isso é uma questão de fazer o teu próprio estudo e entender se faz ou não sentido para o teu perfil. Pronto, para o meu faz sentido estar neste ETF, apesar de não conseguir que tenha uma porcentagem muito significativa no respectivo ETF, está bem? Aqui no Guru Focus dizem que está até subvalorizada, está bem? Porque aqui dá um valor justo de 44,82, sendo que está nos 39,25 e no overall dão até muito boas classificações, ou seja, em termos de saúde financeira dão 9, em termos de quão lucrativa esta empresa dão 9, momento, pronto, dão 5, porque tal como podemos ver relativamente ao momento não está grande coisa, mas isso também é porque os investidores se calhar ainda, entre aspas, não encontraram esta empresa, ou pelo menos não dão muito valor neste momento e talvez no futuro, nunca se sabe, dependendo dos resultados que possa ter, possa chamar mais a atenção. Ainda por cima, quando a Nvidia chegar a certos valores que quase ninguém vai querer tocar porque se calhar já estão muito exagerados, também vão olhar para alternativas e para concorrentes. Pronto, de qualquer modo, podes ver que a classificação do Guru Focus é de 9 em 10, ok? Isto em termos de valor, e por isso, como consegues entender, pelo menos comparativamente às restantes que eu te mostrei, pode ser uma melhor oportunidade com base aqui nos dados que o Guru Focus apresenta. Eles utilizam vários, Price to Earnings Ratio, Price to Book, Price Value, Price to Free Cash Flow, etc. Por isso, utilizam vários. Também partilhar contigo, e tu podes fazer pausa no vídeo aqui dissecar a demonstração de resultados e o balanço, ok? Ou seja, a origem dos seus rendimentos e depois as despesas que vão tendo até chegar ao resultado líquido, e aqui também no balanço a dissecar os seus ativos e depois a dividir entre os passivos e os capitais próprios. Por isso, a partir desta linha azul, capitais próprios é o que está a verde e depois os passivos é o que está a vermelho, ok? Honestamente eu acho que isto é muito bom dissecarem porque visualmente conseguimos ter uma boa ideia onde é que está a ser alocado os capitais. Pronto, e aqui mais abaixo a demonstração dos fluxos de caixa. Pronto, outra empresa que eu também queria partilhar rapidamente contigo é aqui a Infineon, que vai acabar por estar também neste ETF que tenciona adquirir, e podes ver que também não é uma empresa estável, ou seja, pode talvez estar neste momento abaixo do seu valor justo, também podes ter a percepção que realmente não é uma empresa que é muito conhecida. De qualquer modo, se atingir este nível de suporte, que vou traçar aqui, estamos a falar de um possível prejuízo que a mesma pode ter até, deixa-me cá ver, cerca de 11%. Se for realmente até aqui, são cerca de 20%. Se for praticamente até os seus mínimos, acredito que sejam absolutos, seria cerca de 38%. A não ser que tenha ido até mais abaixo. Deixa-me dar dia para ter uma noção. Não, ela já foi muito mais abaixo. Aliás, se virmos com um time frame diário, até podemos considerar uma empresa bastante estável, apesar de haver aqui algumas falhas, mas maioritariamente tem estado acima do SMA, a não ser que olhemos anterior a 2010. Por isso, se olharmos com base anterior a 2010, realmente não foi de todo uma empresa estável. E por acaso até é muito semelhante à empresa que eu te mostrei anteriormente, porque eventualmente se ela chegar algum dia aos seus máximos absolutos, vamos a falar aqui de uma valorização aproximada de 100% como a outra. Mas pronto, no Guru Focus diz que está no seu valor justo, aqui 36,29, sendo que neste momento está a 37,15, ou seja, muito ligeiramente sobrevalorizada. Em termos de classificação, com lucrativa a empresa dá um 9 em 10, saúde financeira 7 em 10, momento 8 em 10, aqui em termos de valor 6 em 10, growth, ou seja, crescimento 10 em 10, e por acaso isto é que queremos ver sempre uma boa pontuação em termos de crescimento, ok? Porque estas empresas, se vamos adquirir, seja no valor justo ou sobrevalorizadas, é porque têm que ter um potencial de crescimento muito superior. E eu ainda quero que no longo prazo consigam superar as expectativas. Pronto, de qualquer modo, este é o ETF que eu tenciono adquirir, está bem? Por isso, Europe Information Technology, mas com esta exposição específica, ou seja, estamos a falar de 32% praticamente à SML, 18% à SAP, Infineon 8,63%, esta que eu disse que eu queria ter a exposição, que é a ST Microelectronics, de 4,60%, a outra que em termos de capitalização de mercado está apenas um lugar acima, que é a ASM, e também temos aqui a Hexagon, okay, com 3,76%, por isso isto é o que eu queria partilhar contigo. Como podes ver, a exposição é praticamente toda a Europa,
aqui focado no setor da tecnologia. O fund size não é o maior, ok? É médio, mas mesmo assim já é aceitável. É acumulativo, um total expense ratio de 0.18%, tem 18 empresas, por isso aquelas que eu te mostrei são as principais empresas que constituem este ETF e tem uma volatilidade de 20.62%, sendo que foi listado em 2020, por isso conseguimos ver o seu desempenho e podes ver que em 2021 27%, é claro que 2022 foi pior, mas mesmo assim não foi algo muito agravante, e 2023 32%, por isso vai de encontro a um objetivo para esta série, que consiga ter anualmente uma rentabilidade superior a 20%, mesmo que haja aqui alguns anos que possa falhar, mas que em média consiga ter uma rentabilidade superior a 20%, isso já seria muito bom. Agora é claro que a rentabilidade passada não garante resultados futuros, ok? É importante salientar isto, mas com base nestas empresas eu acredito que possam ter aqui um bom crescimento nos próximos anos. Estamos aqui a falar de 18 anos, por isso estas empresas eu acredito que sejam bastante interessantes e eu quero ter exposição à Europa, está bem? Mesmo que algumas delas estejam sobrevalorizadas, mas é como eu te digo, agora neste momento está tudo quase em máximos, por isso é mesmo muito difícil conseguirmos apanhar uma grande parte das empresas que constituem o ETF abaixo do seu valor justo, está bem? Queria que tivesse essa noção, por isso quer queiramos, quer não, vamos ter que nos sujeitar a também ter empresas no nosso portfólio que estão acima do seu valor justo. Por isso é tentar equilibrar e balancear para vermos quais são os ETFs que podem ter maior potencial, mesmo que estejam neste momento acima do seu valor justo. Pronto, de qualquer modo, eu também quero mostrar-te este site que foi aqui partilhado pelo Gonçalo Relva, que é um patrono e seguidor do meu canal e do meu trabalho, por isso obrigado, Gonçalo. E o que nós podemos fazer aqui, que eu achei este site bastante interessante, é copiar o ticker, que neste caso é SIT, e colar aqui, ok? Atenção que tu aqui no canto superior direito vais estar Estados Unidos, eu coloquei Europa porque isto é um ETF europeu, e depois faz aqui a análise. Por isso, isto o que faz é uma estimativa, com base no ETF que nós colocamos aqui, de qual será o possível retorno que poderá ter ao longo dos próximos 10 anos. Ou seja, isto dá-nos o retorno anualizado nos próximos 10 anos. Por isso, isto acredita que nos próximos 10 anos, num cenário otimista, possa fazer 141% de retorno. Está bem? Mas é claro que eu acredito que, sendo que tenho um objetivo de média anualizada de 20%, possa ser superior a este. Mas pronto, com base neste site, eles dizem que em termos otimistas é 14.14% anualizado, ou seja, se somarmos todos os anos e fizermos a média, dá aqui os 14.14%, só para tu entenderes que não é por estar aqui 14.14% que irá ter este retorno no próximo ano, não é nada disto. Isto é o que eles projetam, ou seja, a expectativa que eles têm é que durante estes 10 anos, a média anualizada, ok, seja estes 14.14% num cenário otimista. Num cenário base dizem 12.74% e num cenário pessimista 11.87%. Está bem? Depois também temos aqui o Capital Market Assumptions e também temos a contribuição para a previsão do retorno anual. Por isso, eu honestamente gostei deste site que foi sugerido, por isso mais uma vez obrigado, Gonçalo, e assim sendo vou passar à minha aquisição. Quero apenas salientar que a Freedom está neste momento com esta campanha, ou seja, começou dia 1 de julho e vai até 31 de agosto, que podemos receber até 20 ações gratuitas dependendo do nosso depósito, ou seja, nós não ficamos com o depósito bloqueado, podemos apenas depositar, podemos ou não comprar uma ação, isso é indiferente, porque a partir do momento que tu fazes o depósito, tu já tens direito a receber estas ações. Se for 5.000, então podes receber 3 ações grátis. Tens de colocar o código WELCOME5, que se fores aqui a perfil, tem aqui uma opção que é exatamente aqui, que é introduzir o código promocional, colocas aqui o WELCOME5 e depois recebes estas 3 ações, mas claro, depois de fazer o depósito de 5.000 euros. E atenção que isto é indiferente se tu já és ou não cliente, ou seja, isto resulta na mesma se tu já fores cliente. Eu só não tenho a certeza é se tu já tiveres feito esta campanha no passado, se consegues repeti-la, ok? Isso é que eu não tenho a certeza. Pronto, de qualquer modo, se tu depositares 20.000, então recebes 10 ações gratuitas, que varia entre 3 a 800 dólares cada, e se tu depositares 50.000 ou mais, então recebes 20 ações gratuitas, mas depois tens de pôr o Welcome 50, o Welcome 20 e o Welcome 5, ok? Pronto, naquele espaço que eu te mostrei aqui, e realmente 20 ações ainda são muitas, por isso, pronto, queria partilhar contigo esta campanha, porque realmente pode ser útil para alguns. De qualquer modo, eu vou fazer a minha aquisição, por isso, eles têm aqui a ESIT.EU e eu vou aqui a negociar, o mercado ainda está aberto. Aliás, o que é mais aconselhável fazer é copiar exatamente o ISIN, por isso eu vou copiar o ISIN e vou aqui à Freedom para colá-lo. Pronto, colar e está aqui. Agora, pelos vistos, saiu-me aqui o ISIN, por isso vou ter que voltar novamente, copiar o ISIN, voltar aqui à conta, colar e está aqui. Pronto. Então, cada ETF neste momento está a valer 8,58€, por isso tenho que aumentar até dar aqui aproximadamente os 200€. Por isso, isto dá-me direito a aproximadamente 24 ETFs.
ok? 24 unidades deste ETF. Valor de mercado, colocar a ordem de compra e confirmar compra. Pronto, está feito, o mercado está aberto, por isso isto deve ser automaticamente executado em pouco tempo. Aliás, isto diz que foi rejeitado porque foi colocado parâmetros inválidos. Ok, eu vou tentar novamente, pode ter sido um erro. Eu vou só colocar uma unidade a menos, 23, colocar a ordem e confirmar. Ok, isto normalmente quando acontece, eu acredito que seja por causa do valor de mercado, ou seja, vou por aqui os 24 novamente, pronto, e agora antes de ser valor de mercado vou colocar aqui melhor preço de oferta, sim, pronto, melhor preço de oferta para ser rapidamente executado, colocar a ordem, confirmar e deixa-me cá ver se agora já dá, pronto. Agora já deu, exatamente, temos aqui a compra feita, mas agora vou-te explicar o que é que acontece. Este ETF tem pouco volume, ou seja, a liquidez não é muito elevada e por isso faz com que também exista um grande spread, ou seja, uma grande diferença entre a procura e a oferta. E o que acontece é que nós começamos com um prejuízo inicial, neste caso de 5,14%. É por isso que não me permitiu colocar a ordem de mercado, porque realmente a distância é muito grande. Porque, repara, o melhor preço de oferta é 8,578. E o melhor preço de procura é 8,137. Esta diferença ainda é significativa. Isto significa que começamos com um prejuízo inicial de 5,14%, que para o montante que eu investi começa com um prejuízo inicial de 10,58€. Pronto, isto realmente é um ponto negativo, por isso tu tens que colocar na balança se compensa para ti ou não, está bem? Eu agora com base nisto vou ter que colocar no meu fecheiro para determinar a rentabilidade que tenho atualmente, para então ver a que ritmo estou a ir. Por isso neste momento investi 205,87, por isso vou aqui 205,87 e a rentabilidade que estou a ter neste momento é os 58,35, que entretanto desceu porque comecei com este prejuízo nesta aquisição, ok, por causa deste spread enorme, por isso tens que ter atenção se compensa ou não para ti, ok, começar com um prejuízo de 5,14% ainda é um pouco elevado, pronto, 58,37 e agora tenho que ir à outra conta ver qual é que é o lucro que estou a ter, mas é praticamente no break-even, por isso não deve ser muito. Atenção que este lucro é em euros, por isso ainda tenho que passar daqui de euro para dólar, por isso dá 62,57. Ok, vou arredondar para, sim, não, deixa estar 62,57, exato, vou pôr exatamente, e aqui deixa-me cá ver rapidamente também, em dólares, dá aqui uma adição de 9,35, ok, 9,35, pronto, dá aqui um total de 71,92, já a contar com o prejuízo que tive a abrir esta posição, pronto, assim sendo, vou colocar aqui 71,92, isto dá um ritmo atual de 20,18%. Atenção que antes de abrir esta posição ainda estamos a ir a um ritmo superior, mas pronto, mesmo com esta posição aberta que começou com aquele prejuízo inicial, continua a ir a um ritmo que vai de encontro ao meu objetivo desta série, que se continuarmos com estes 20% ao cima, então estamos a ir a um bom ritmo, que é o nosso objetivo. Aliás, se tu fores ver aqui na tabela do lado, tu até consegues ver quanto lucro devíamos ter neste momento, ou seja, neste episódio, neste mês, que é, neste caso, 71,28€, ou seja, isto seria o mínimo para estarmos a ir de encontro ao nosso objetivo, que é os tais 20%, por isso como temos de 71,92, então é um bocadinho acima. Eu até se calhar o que vou fazer é destacar esta coluna para tu ires acompanhando, ok, e teres noção qual é o lucro que deveríamos estar a ter mês a mês, episódio a episódio, por isso após 216 meses já deveria ser aqui 354 mil aproximadamente, por isso deixa-me só colocar aqui outra cor, pronto, azul, assim consegues ter uma noção de quanto lucro deveríamos estar a ter mensalmente para conseguirmos atingir este objetivo da média anualizada de 20%, por isso eu espero que este vídeo tenha sido útil, se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.